Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um aulão da Auditoria. Eu me chamo Danúbia, sou Sales Enablement. Estou com a Elvia, que é a nossa consultora de negócios. Oi, pessoal, bom dia. Pessoal, antes da gente começar, queria dar alguns avisos aqui para vocês. A nossa aula vai ficar gravada, então fiquem tranquilos, vocês poderão assistir depois com mais calma. Vamos enviar também o material que vamos compartilhar com vocês hoje aqui no aulão. E as dúvidas que forem surgindo, vocês podem colocar no chat que a nossa equipe vai respondendo para vocês, tá? Como a gente tem uma aula mais extensa, vai ficar difícil da gente conseguir tirar essas dúvidas durante o aulão. Mas não se preocupe que a nossa equipe vai acompanhando vocês no chat. Isso aí. Qual que é o nosso tema hoje, pessoal? Tema muito bacana. Hoje a gente vai falar do INSS recolhido acima do teto. Escolhemos esse tema porque estamos no período do imposto de renda e esse é um excelente momento para poder identificar essas oportunidades de INSS acima do teto. Bacana, Danúbia. Mas aí, para a gente poder saber um pouquinho mais sobre a recuperação do INSS acima do teto, primeiramente a gente tem que começar lá do início, né? Como que isso começa? Quais são os conceitos básicos, tá? Só reforçando o que a Danúbia falou, todo esse material que a gente está apresentando aí, pessoal, vai ser enviado para vocês depois, tá? Então podem ficar Isso aí. tranquilos. Então, o que que é o limite máximo do salário de contribuição? Então, todo ano é lançada uma portaria, né, onde ele define qual que é o limite máximo do salário de contribuição e ele é publicado nessa portaria, né, todo regulamentado pela Previdência Social. A gente trouxe para vocês aí quais foram as últimas portarias desde o ano de 2019, que é o ano que inclui aí essa parte de recuperação, já que o cliente ele tem o direito dos últimos 5 anos ou dos últimos 60 meses, como vocês preferirem. Então, aí as portarias de 2019 para cá, a gente está com a atualizada aí de 2024 de 7.786, e é isso que vai definir hoje o teto do máximo de contribuição do cliente. Como que funciona o limite máximo de contribuição? Então, vamos supor que esse cliente ele tenha um vínculo onde ele receba 10 mil reais, né, da empresa X. Mas ele também tem um outro vínculo onde ele recebe 8 mil, totalizando aí 18 mil. Mas isso não interfere, independente se ele recebe 10 mil em uma, duas ou três, ou 18 mil em duas, ele vai sempre contribuir pelo salário base do cálculo do INSS, que até o ano de 2023 era 7.507,49. Então, Por, é isso que vai definir aí o nosso cálculo. por isso que é importante, né, Elvia, sempre acompanhar as atualizações da portaria, que ela altera anualmente, igual a gente trouxe ali para vocês, né? Perfeito, é isso mesmo. E aí, como que funciona? Quais são os tipos de contribuição de segurado hoje que a gente possui? O empregado CLT, né, que é aquele que a gente já conhece, o de contribuição individual também, prestando serviço tanto para pessoa física quanto para entidade beneficente, ou na condição de cooperado ou cooperativa de trabalho, como também contribuinte individual prestando serviço para pessoa jurídica. Então, até o dia 29 de fevereiro de 2020, as alíquotas o método era não cumulativo, e as alíquotas eram de acordo com as faixas salariais, de 8, 9 e 11%. Mas agora, a partir de março de 2020, a gente tem um método progressivo. Então, isso é mais um motivo para a gente reforçar o quanto é difícil hoje vocês realizarem esse cálculo, né? Porque existe um período anterior a 2020, onde o método de cálculo era de uma forma, e existe um método agora que ele é progressivo, ou seja, as alíquotas elas são de 7,5%, 9%, 12% e 14%. São alíquotas diferenciadas e o método de cálculo também ele é diferenciado. Então, a gente possui também o contribuinte individual, que ele pode ser tanto a alíquota de 20% por tomador de pessoa física, entidade beneficente ou cooperativa ou cooperado, ou uma alíquota também de 11%, tomador de pessoa jurídica ou cooperativa de trabalho não cooperado. Então, por isso da importância de vocês não confundirem salário de contribuição com contribuição recolhida. Uma coisa é o que o cliente tem de salário, outra coisa é o que realmente é recolhido pelo INSS. Porque depende do tipo de vínculo que o empregado, se ele é empregado ou contribuinte individual, depende do ano analisado, a gente já viu aqui que até 2020, fevereiro de 2020, era um método de cálculo, a partir de março de 2020 é um outro tipo de método, né? E também do tomador de serviços, né? Se a empresa que ele tem vínculo é um contribuinte ou
não contribuinte patronal do INSS, tá bem? Revisando, então, o que a gente tende a revisar, né, a avaliar? Salário de contribuição, que é a remuneração que vem em folha, né, lá do segurado. O limite máximo, que é realmente o quanto que ele pode, até quanto que ele pode contribuir, né, na folha de benefícios da Previdência Social. E o valor do INSS recolhido efetivamente, tá bem? E aí, mas de onde que surge o recolhimento acima do teto, né? Da onde que a gente entende que esse cliente ele tem o direito a essa restituição? Efetivamente dos múltiplos vínculos, né? Do cliente ele ter 2 ou mais vínculos para poder constituir o crédito. E aí a gente traz para vocês aí a lei, né, o decreto em que se baseia 3.048/91, né, que é aquele que exerce concomitantemente mais de uma atividade remunerada, sujeita ao RGPS, é obrigatoriamente dado ao referido regime em relação a cada dessas atividades, observado o disposto ao inciso 3 do capítulo do artigo 214. Né? O que significa? Que o segurado que possui mais de um vínculo deve comunicar a todos os seus empregadores e contratantes a remuneração recebida até o limite máximo do salário de contribuição, envolvendo todos os vínculos. Então, se eu trabalho na empresa X e eu já recolho o INSS ali até o limite, né, do salário de contribuição, eu posso, se eu tiver mais de algum outro vínculo, informar aos meus contratantes que eu já faço o recolhimento por aquela empresa, que eu não preciso recolher novamente pelo outro vínculo. Mas na grande maioria das vezes, pessoal, não é isso que acontece, né? Acaba passando batido e aí vem na folha lá o recolhimento do INSS em todos os vínculos do cliente. É aí que mora a nossa oportunidade de crédito. E nem é tão simples assim, né, Elvia? Porque, de repente, o contribuinte ele pode, naquele período, ter recebido uma remuneração mais alta e, de fato, teve o recolhimento a maior, mas no mês seguinte, não. Então, por mais que ele avise a segunda fonte, isso não quer dizer que seja seguro só essa informação, porque pode ter alteração, oscilar o salário dele. Verdade. Então, por isso que é o risco. Eu já avisei a segunda fonte, né? Já estão avisados. Isso não basta, porque pode ser que um mês ele tenha um recolhimento maior e no outro não, porque a remuneração dele veio abaixo e o recolhimento foi correto. Então, por isso que precisa ser analisado com mais calma, com mais detalhes, né? A gente tem que ter precisão ali nos valores que estão sendo apurados justamente por conta disso. Né? Verdade. E às vezes até a fonte que faz o recolhimento, ela, por via das dúvidas, é melhor ela recolher, Isso. né? Do que risco, né? Exatamente, do que correr o risco. Bacana. E quais que são os alvos de profissionais de crédito, né? Primeiro, os profissionais que têm múltiplos vínculos, profissional que presta serviço em mais de um tomador, né, de forma simultânea. 2, remuneração maior que o teto, né? Então, onde a soma desses tomadores forem maior, ultrapassa, né, o limite máximo de contribuição. E profissionais que estão segurados no regime geral de previdência social. Lembrando que aqui não inclui aí o profissional do regime próprio, ele não segue essa lógica aí de recuperação. A metodologia, o método de cálculo é diferenciado, tá bom? E aí vocês têm várias oportunidades, né, pessoal? A gente encontra aí oportunidade através de médicos, advogados, engenheiros, professores também têm tido muito retorno, professor universitário. Então, são várias possibilidades que vocês encontram com chance de ter recolhido acima do teto. É isso mesmo, Danúbia. O que acontece? Nossos clientes estão trazendo muitas oportunidades, né? A área médica inclusive, que é mais procurada, Sim. né? Que a gente sabe que os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas, acabam tendo 2 ou mais vínculos, né? Tem o próprio consultório, ou atua de forma autônoma, mas também atende em uma clínica, em um hospital, né? E aí eles têm aí esses diversos vínculos e podem aí ter o recebimento e o recolhimento do INSS acima do teto. Mas também a Danúbia citou aí a parte de professores universitários, nós estamos tendo grande procura de profissionais que estão atuando com os professores, né? Porque professores também, né, atuam em várias universidades, escolas, e aí se eles tiverem aí o salário acima do teto,
o recolhimento acima do teto é uma grande oportunidade aí de vocês mostrarem para ele, fazerem um diagnóstico, apontarem um diagnóstico e identificarem a probabilidade aí dele ter esse direito. E grande chance de indicação, né, Elvia? Porque imagina, né, de uma clínica médica, você fez para um médico, ele passa essa informação para outro médico, para um colega ali de trabalho, e você vai tendo aí muitas indicações. Você consegue aumentar uma carteira de forma muito rápida, né? O retorno que a gente tem dos nossos clientes é muito positivo. Não só de médico, professores também. Quando você consegue fazer para um, é muito fácil a indicação para outros, né? Com certeza. É o boca a boca, né, Danúbia? Exato. E como que funciona essa determinação do crédito? Como é que é o cálculo em si, né? Será que é só o total do INSS retido por competência, considerando todas as relações previdenciárias, menos o recolhimento máximo para competência, considerando o tipo de vínculo de cada relação? Seria ótimo, né? Não é Será que tão é só simples isso? assim, né? Ué, se fosse fácil assim, tava todo mundo fazendo, né, não, Com Danúbia? certeza. Como que funciona então? Vamos lá. O processo de restituição hoje, ele é cabível uma restituição do pagamento espontâneo do tributo maior que o devido. O prazo, né, hoje, para pleitear esse processo de restituição é de 5 anos, então o cliente ele tem direito a fazer essa restituição dos últimos 60 meses aí. Hoje, agora nós estamos em abril, né? Então os clientes conseguem fazer o pedido de abril de 2019 para cá, tá? E o pedido de restituição é através de perder compra. Então, olha aí, oportunidade administrativa, galera. Não pode perder. A Excelente. oportunidade está na mão. Não precisa do judiciário, não precisa entrar com a ação. É só lá preencher o formulário de perder compra web ou também utilizar o perder compra pelo próprio aplicativo. E aí a gente também tem uma incidência no impacto no imposto de renda. Né? Depois que eu fiz esse processo de restituição para o meu cliente, depois que ele recebeu na conta dele lá o valor de restituição, como que eu procedo? Danúbia, como que eu faço com o meu cliente agora? No próximo ano, no ano subsequente, né? Então, exemplo, estamos aqui em 2024, o cliente recebeu o valor de restituição. Então, no ano de 2025, na hora que eu for declarar o imposto de renda, que esse cliente for declarar o imposto de renda dele, ele tem que informar esse pagamento de restituição que ele recebeu agora em 2024. E aí ele vai pagar o imposto de renda sobre esse valor. Tá? Mas tem que ser informado. O único impacto é esse, que ele tem que fazer a informação de que ele recebeu esse valor de restituição no ano anterior. Agora, como que a gente pode facilitar todo esse processo, né, pessoal? A gente trouxe aqui para vocês como que funciona a tabela progressiva, o que precisa ser analisado, e não é simples. A gente viu que depende de vários fatores, né, para a gente poder realizar esse cálculo. E aí a gente tem a parte automatizada do processo, para facilitar realmente vocês garantirem os ganhos aí nessa oportunidade. Para que a gente possa fazer essa análise, qual é a documentação que vai ser necessária para a apuração? Então, a gente tem aí o CNIS, que é o Cadastro Nacional da Informação Social, e ele é o documento oficial, né, de prova relativa ao vínculo. Então, é o documento que é entregue ali, que informa a contribuição à Previdência Social, tá? Ele é bem simples de ser gerado, tá, pessoal? Vocês conseguem ali através do meu INSS com a senha do Gov. Eu recomendo vocês já solicitarem isso para o cliente de vocês, porque aí vocês não ficam dependendo do cliente baixar o arquivo e enviar para vocês. Tendo acesso, vocês já conseguem agilizar para o quanto antes vocês identificarem o crédito, já entrar com a solicitação e mais rápido ser feita a restituição. Tá? Uma dica boa também, Danúbia, que eu gosto, é que através da senha.gov do cliente, né, ele entrando lá, se você tiver familiaridade com isso, pede o cliente para poder gerar uma procuração em teu nome. Né? Porque muitas vezes você tem o acesso.gov dele, e aí, como você está acessando de um outro aparelho, ele pode pedir informações particulares desse cliente, sobre onde que ele trabalhou, o ano que ele trabalhou nesse local e tudo. E muitas vezes você pode não ter fácil acesso a isso naquele momento. Perfeito. Agora, se o cliente entrar com a senha.gov dele e gerar uma procuração em teu nome, no teu CPF, através do seu .gov lá, com tua senha, com teu seu CPF, você consegue modificar o login e ingressar
no login desse cliente e ter acesso lá a toda a documentação. Eu dou essa dica, os clientes adoram, fica muito mais fácil, porque você não fica dependendo do cliente te enviar a documentação. Né? A gente sabe como é que é cliente, né, pessoal? Fica enrolando. Muitas vezes os profissionais não têm tempo para poder te atender. E aí fala, vou conseguir, vou te mandar hoje, vou te mandar amanhã. E nunca manda. Então, você centralizando todo o processo, fica mais fácil, porque você vai lá, ele gera a procuração, você já baixou os arquivos, gera o diagnóstico e apresenta o resultado para ele. Fica muito mais fácil, tá bom? E lembrando, né, que a gente está fazendo imposto de renda. Para quem está fazendo imposto de renda, você já está com acesso a toda a documentação do cliente, ao acesso ao Boa. Gov. Então fica muito mais fácil. A ideia é vocês já aproveitarem esse acesso, baixar os arquivos necessários, identificar esse potencial de crédito e já apresentar para o seu cliente. É muito mais eficaz, né, Elvio? Porque aí ele já. Chegamos no tema do nosso aulão, né, É Danúbia? isso. A oportunidade de INSS utilizando imposto de renda. Fica muito mais proveitoso e você já ali analisando a documentação, vendo o cargo, né, qual é a profissão desse cliente que vocês estão atendendo, fica muito mais fácil. Ah, eu acredito que esse aqui seja um potencial. Já está com acesso a tudo, já baixa, já identifica esse crédito e já apresenta ali para o cliente. Então, além de fazer o imposto de renda, você já tem ali uma oportunidade de recuperação de crédito para ele. Então fica mais fácil esse acesso à documentação. Mas excelente dica, Elva, que você trouxe também, tá? Pois é, galera. Cadê a proatividade, né? Para que você vai ficar esperando o cliente te procurar? Não, eu tô ali, contadores. Olha aí, pessoal. Olha a oportunidade. Vocês estão fazendo imposto de renda, já está com a senha. Não espera o cliente te procurar, não. Já vai lá, baixa a documentação, faz igual a Danúbia vai mostrar para vocês aqui, ó. Tá aqui ó, o link, mostrando passo a passo para vocês. Então, já chega mostrando para o cliente, ó. Olha, eu identifiquei aqui, eu estava fazendo seu imposto de renda, identifiquei que você tem 2 ou mais fontes, que você faz um recolhimento de INSS nessas fontes. Decidi aqui fazer um diagnóstico para você, vou te apresentar. Olha só, já apresenta aquele valor para o cliente. Olha a proatividade, pessoal. O cliente quer facilidade, ele não quer ficar esperando você ir lá, buscar arquivo. Ele quer que você traga um negócio pronto para ele, a solução. Não é isso? Isso aí. E não deixa passar a oportunidade para outro profissional, né? Porque eu pode estar deixando dinheiro na mesa, outro profissional vai abordar, vai identificar essa oportunidade, né? Uma coisa que você já poderia ter realizado e a gente acaba deixando passar despercebido. A gente sabe que é corrido, tem o imposto de renda, a gente sabe, né? São meses aí, muitos corridos, de muito trabalho, mas pode trazer um retorno e um lucro muito grande para vocês também. Pois é, ganha todo mundo, né? Ganha Todo você, mundo. profissional contador, consultor tributário, ganha também o cliente, principalmente, né, pessoal? Porque é uma coisa que eu sempre falo, dinheiro nunca é demais. Quando o dinheiro ainda aparece de uma forma tão espontânea assim, né? Me fala quem que vai recusar um dinheiro Jamais. que Se me cai do... oferecem, eu aceito logo. Não Olha, você tem quero, 30 mil para recuperar. Na hora eu pode me aceito. dar. Como que faz para pegar? É isso que eu quero saber. E aí, como é que eu faço, hein? Tá? Onde que eu assino? Exatamente. Então, é uma excelente oportunidade, tanto para o cliente quanto para o profissional que vai realizar esse trabalho também, tá? E aí, pessoal, esse é o CNIS. Para quem não conhece o arquivo do CNIS, do Cadastro Nacional de Informação Social, esse é o extrato, tá? Um arquivo simples, já traz todas as informações, então é um arquivo único que vocês já vão identificar ali com as informações de mais de 5 anos do seu cliente, tá? Mas não basta só o arquivo CNIS, pessoal. A gente precisa também cruzar as informações com fontes pagadoras. São as informações que são declaradas dentro da DIRF e cruzar esses dados com o CNIS. Tá? Como que gera fontes? Também é muito simples, é o mesmo acesso que vocês estão ali. Vocês vão baixar esse arquivo através do ECAC, vão efetuar ali o login, selecionar a opção de declaração e demonstrativos e buscar por consultas de rendimentos informadas por fontes pagadoras. Esses são relatórios anuais, tá? Então a gente vai precisar dos 5 arquivos do fontes com um único arquivo do CNIS. Olha aí a carinha do fonte, tá? Então, é um arquivo que eu vou ter aqui com as informações anuais, onde ele mostra ali onde ocorreu o recolhimento, tá certo? Então, só volta um pouquinho para mim, Danúbia, por favor. Só para completar ali, Certo. lembrando, ó, a gente está... Ali ele está destacando, né, o quanto que aquele cliente teve de contribuição no ano daquela determinada fonte. Ó, uma outra fonte ficou zerada, ou seja, ela não teve recolhimento por parte daquela.
e numa outra fonte ele também teve um outro valor de recolhimento. Isso É aí. isso aí que a gente cruza, ó. Essa informação que está destacada aí para vocês é que a gente cruza com a informação do CNIS. É a partir daí é que é gerado todo o cálculo. Exatamente. E aí, pessoal, quero mostrar para vocês como que a gente consegue automatizar isso na prática, tá? Vou apresentar para vocês dentro da ferramenta do e-recuperador, na nossa plataforma. O processo é muito simples para quem já utiliza, já conhece, sabe a facilidade, a dinâmica do sistema, que ela é bem simples de ser utilizada. O primeiro passo aqui é sempre realizar o cadastro do segurado. Então, eu só preciso do nome e do CPF, tá, pessoal? Bem simples, pegou ali no CNIS, você já tem esses dados. Então, preencha aqui as informações com o nome e com o CPF. A gente já tem aqui um cliente cadastrado para apresentar para vocês. Os arquivos, como a gente comentou, eu preciso do arquivo CNIS com os 5 arquivos do fontes pagadoras. Importação é bem rápida, seleciona aqui, ele abre a pasta do computador, só selecionar os arquivos e carregar. Trouxe a mensagem de finalizado, pronto, a gente já pode agora para as relações previdenciárias. A Elvia tinha comentado com a gente sobre a diferença de alíquotas de entidade beneficente. Isso tudo é configurado no nosso sistema. Ele já está totalmente preparado para fazer o cálculo em cima da tabela progressiva que a gente comentou. Como a gente falou, o cálculo não é simples, galera. Se vocês forem fazer isso manualmente, tem que acompanhar muitos detalhes que são muito importantes de serem analisados para não correr risco ali em relação aos valores que vão ser apurados, tá? Então, na nossa configuração, vocês já conseguem informar se é uma entidade beneficente, ele vai cruzar esses dados do CNIS com fontes. Então, tendo qualquer tipo de divergência, ele vai apontar para vocês a diferença que foi encontrada, tá certo? Processo simples. Configurou, a gente vai para os resultados. E olha que bacana, ele já trouxe aqui o valor de crédito apurado dos últimos 5 anos que ele identificou e a gente já traz essa atualização pela Selic também, tá? É fácil assim, Danúbia? O sistema é muito simples. E o legal é que você já entrega mais imediato isso para o cliente em minutos, pessoal. Isso aqui que eu tô Mas dá fazendo, para fazer manual, não dá, não? eu não arriscaria, Elmer. Isso. Acompanhar as É alíquotas só, é é muito só pegar complicado. mês a mês lá do CNIS e confrontar com aquele resultado do Fontes todo, né, Será? não? A gente, Será? brincadeira, né? A gente já viu que cada fonte pode ser considerada uma alíquota diferenciada, né? E eles ficam espantados, né? Na hora que chega nessa tela, como é que chegou nesse resultado? Né? O Exato. sistema ele é todo programado, né? Como você bem disse, para poder fazer essas considerações e trazer o resultado para vocês mais confiável possível. Exatamente. E o legal, pessoal, que ele vai detalhar para vocês aqui mês a mês. Então, vocês têm todas as informações. Isso é muito importante por questão de segurança. Se a Receita questionar, solicitar qualquer detalhamento, vocês já terão acesso a tudo detalhado. E o melhor, em relatórios, tá? Então, vocês conseguem extrair para relatório em Excel, para comprovar, para passar para o seu cliente também, para ele se sentir mais seguro sobre o que foi calculado. Tá? Então, a gente consegue mostrar para vocês qual a competência de apuração, qual que é o valor máximo do salário de contribuição daquele período. Lembra que vai alterando? Então, isso altera para a gente aqui também, tá? O sistema, como a gente falou, ele já está programado para as atualizações. Cada ano que passa, atualiza, o nosso sistema é atualizado também. Qual que é o recolhimento máximo que pode ter naquele período? Qual foi a remuneração do meu cliente e quanto que ele teve de INSS retido? Olha só a diferença que ele teve. E aí a gente traz para vocês os valores de crédito e esse crédito atualizado pela Selic, tá certo? Então, pessoal, pensa uma coisa, olha só. Quanto tempo vocês acham que vocês demorariam para poder fazer um cálculo desse na mão? Olhando, é engraçado que tem cliente que chega assim, eu já estou com a documentação do cliente para poder fazer. Eu falei, nossa, que bacana, né? Já está super adiantado. Aí chega lá e fala assim, eu estou com o olerite dele, a folha de pagamento, mas não é por aí que a Não gente olha, resolve. né? Não resolve. Imagina você olhar pagamento por pagamento, fonte de pagamento, né? Contra-cheque por contra-cheque. Depois conferir se realmente foi pago, e é esse confronto aí que a plataforma vai trazer para vocês, essa segurança. Inclusive, é uma das poucas plataformas no mercado hoje que trazem para você esse confronto, esse resultado aí o mais correto possível. Né? A Receita, para vocês terem uma ideia, ela tem um prazo de 1 ano aí para poder realizar esse pagamento. Né? Mas o que os nossos clientes trazem é que com esse resultado aí, ó, do crédito atualizado pela Selic,
o mais próximo do que eles têm hoje em dia, eles estão pagando bem mais antecipado. Então, quando vocês fazem esse cruzamento do CNIS com fontes através da nossa plataforma, vocês têm um resultado aí praticamente exato. Para que fazer manual, pessoal? Se hoje vocês detêm uma tecnologia aí, vamos utilizar, né? Vamos utilizar essa automação de resultados para poder facilitar principalmente a vida de vocês. Porque aí a gente está falando de tempo de restituição, né? Às vezes eu faço manual, eu corro risco de realizar um cálculo que não seja preciso em relação aos valores, o tempo que vai ser levado também, porque a gente falou aqui de um aumento de carteira rápido. Eu converso com clientes que em um mês eles já triplicaram a carteira deles. Começou com cliente e já estava com 30 no final do mês. E a gente vai ter histórias boas aí para contar, né? No final vamos trazer essas histórias. E como que eu vou fazer esse cálculo para 30 clientes de forma rápida? Como que eu entrego o resultado? Acaba sendo um processo demorado se eu for fazer manualmente. A ideia não é essa, né? A gente ter retornos e ganhos de forma mais rápida, tanto para o cliente quanto para quem está realizando esse trabalho também. E quanto mais você demora, mais chance de você perder aquele cliente também. Né? Pensa que o cliente ele quer agilidade também. A partir do momento que você informa para ele, oferece para ele o serviço, ele quer o resultado. Com certeza. Né? Se você demora a entregar, demora a fazer os pedidos, o cliente ele vai simplesmente, não, você está demorando, vou fazer com outro aqui que já me apresentou o resultado, já vai fazer os pedidos. Né? Fica desacreditado, né? O cliente começa a não acreditar e aí perde a confiança. E a gente sabe, credibilidade é o ponto-chave que a gente tem em quem realiza o trabalho de recuperação de crédito, né? Tem que ter credibilidade, passar segurança para o meu cliente também, isso aí é fundamental. Perfeito. Tá? E aí a gente tem a terceira etapa, como a gente comentou, sobre a solicitação. Ela é via feita PerdComp e para facilitar mais ainda o processo de vocês, a gente já gera os espelhos do PerdComp. Fica muito mais prático, né, pessoal? Ele precisa ser feito mensalmente. Não tem jeito, eu tenho que ir lá mês a mês e fazer a solicitação via PerdComp, mas com o espelho pronto, fica muito mais fácil, porque vocês já terão um modelinho. É Ctrl+C, Ctrl+V. Bem rápido. Fez o primeiro, o segundo, o terceiro, você já está fazendo de olho fechado, porque é sempre o mesmo passo a passo, né? Algo bem tranquilo de ser realizado. Vão copiar, já está tudo pronto aqui. Copia e cola lá na tela do PerdComp para fazer a solicitação. Então, a gente já gera tudo prontinho aqui para poder facilitar cada vez mais o processo de vocês. Pessoal, vou voltar para a apresentação, porque a gente vai falar agora aqui de um ponto importante. Quais são os cuidados que a gente precisa ter em relação a esse tipo de recuperação? Primeiro, o regime próprio de previdência não entra no cálculo. A gente já havia citado, vale a pena reforçar, somente o regime geral, tá? Então, se for do regime próprio, essa informação vem aqui no CNIS, ali onde está circulado em vermelho. Fácil de identificar. É bem fácil de identificar. Então, se for do regime próprio, o sistema não vai fazer apuração, porque o cálculo é diferente. Aqui a gente está falando somente do regime geral, tá? Outro ponto, só o CNIS não tem informação do INSS retido. Então, como que a gente fica sabendo do INSS, se o INSS foi retido ou não? Efetuando o cruzamento das informações. Por isso que não basta só eu ter o arquivo CNIS, porque ali não diz se foi retido ou não, ele vai pegar só aquele valor que está ali. E aí pode dar um valor de crédito indevido. É muito arriscado. Tenho que fazer o cruzamento com as fontes pagadoras, que lá sim informa se houve ou não o INSS retido, tá? Na nossa ferramenta, como a gente trouxe aqui, ele mostra para vocês essa diferença. Então, como vocês podem ver aqui na tela, as informações do INSS apurado ali é do CNIS, na primeira coluna, e aonde está em vermelho é a fonte pagadora. Então, se no CNIS tem um valor e o fonte está zerado ou com valor muito abaixo do CNIS, a gente não considera esse período, tá? Porque fontes não foi recolhido, então não posso pedir esse valor indevido, tá? Então, quando a gente identifica no fontes um valor de contribuição igual a zero ou muito abaixo desse valor, desconsiderem o crédito daquele ano, para não correr risco, porque a segurança e precisão dos cálculos são chave para a maior agilidade no pagamento de pedido de restituição. Se der diferença nesse cálculo, o valor solicitado está diferente da apuração da Receita, isso vai cair numa auditoria, numa análise da Receita, e aí, galera, leva anos para poder receber aí o retorno da Receita Federal. Por isso que a gente precisa ter precisão nos cálculos, cruzar as informações e solicitar de acordo com onde realmente teve ali a retenção desses valores, tá? Para não correr esse risco e acabar demorando aí para vocês terem um retorno da Receita. Reforçando, né, que a auditoria sempre trabalha em todos os cálculos, né, da NAMB, sempre de modo conservador,
Por isso que a gente Exatamente. cruza o maior número de arquivos possíveis, de declarações possíveis, para poder identificar possíveis erros e inconsistências. E esse erro, no caso da Fontes, é uma inconsistência que faz toda a diferença na hora do Sim. pedido de cálculo, né, de crédito. E aí muitos clientes chegam e falam assim, ah, eu fiz o pedido de restituição, mas foi indeferido. Ou então, nossa, já está quase um ano e não pagou. Pode identificar, pode ir lá, faz a correção do cálculo, que pode ter uma divergência, e aí a Receita ela vai postergando isso mesmo, Vai para tá? análise, né? Porque se ela viu que deu diferença, ela não vai restituir. E é até bom que não restitua, porque isso vai dar problema lá na frente, e aí vem questão de devolução de valores, e aí é um problema, né, pessoal? Então, fazer de forma correta, para o quanto antes vocês receberem a restituição também, tanto cliente quanto vocês em relação a honorários, Isso aí. né? Pessoal, trouxemos 2 depoimentos de clientes que estão tendo muito resultado com com essa oportunidade. O Paulo, que está tendo muito sucesso com os médicos, e o Cláudio com os professores. Vamos ver.